Olá pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. O nosso objetivo aqui nesse vídeo é trazer para vocês os 7 temas mais cobrados do artigo 5º da Constituição Federal. E aí quando a gente fala aqui em temas mais cobrados, eu estou me referindo a temas que são cobrados na maioria dos concursos, não importa qual seja a banca examinadora, não importa qual seja a área de concurso. Quais são os temas mais cobrados do artigo 5º da Constituição Federal? Todo mundo sabe, o artigo 5º trata dos direitos e garantias individuais e é um dos assuntos mais relevantes para o direito constitucional. E eu separei aqui esses 7 temas. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Vale, sou professor de Direito Constitucional, sou um dos fundadores aqui do Estratégia. Começando a nossa aula, o primeiro assunto que eu selecionei aqui é esse: direito à inviolabilidade do domicílio. Artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal, trata dessa proteção ao domicílio. E aí, qual é a regra geral que nós temos aqui? Vem na tela comigo, vamos esquematizar para você. Então, a regra geral é que a entrada na casa do morador depende do consentimento do morador. Então, regra geral, a entrada na casa do morador se dá com o consentimento do morador. É possível a entrada na casa do morador sem o consentimento dele? Sim, é possível. Existem exceções a essa regra geral, exceções nas quais a entrada na casa do morador se dá sem o consentimento dele. Quais são esses casos? Primeiro, flagrante delito. Flagrante delito. Segunda situação, desastre. Terceira, para prestar socorro. Então, prestação de socorro. E ainda, mediante ordem judicial. Então, nesses 4 casos aqui, a entrada na casa do morador pode acontecer sem o consentimento dele. Existe uma diferença relevante entre essas hipóteses aqui? Existe. Em caso de ordem judicial, a entrada na casa do morador tem que ser durante o dia. Por exemplo, se a polícia vai fazer uma operação de busca e apreensão, ela pode entrar na casa do morador sem o consentimento dele, mas tem que ser durante o dia. Daqui a pouquinho eu explico para vocês qual é esse conceito de dia. Então aqui, ó, só esquematizando, nesses 3 primeiros casos aqui, flagrante delito, desastre para prestar socorro, a entrada na casa do morador sem consentimento dele pode ser a qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. Já com ordem judicial, tem que ser durante o dia. Tudo isso que eu expliquei, esquematizei aqui para vocês, fica bem claro na leitura do artigo 5º, inciso 11, que prevê o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, a regra geral, precisa existir o consentimento. Salvo em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Certo? Alguns pontos relevantes aqui quando a gente vai analisar o artigo 5º, inciso 11. Primeiro, qual é o conceito de casa para fins de aplicação do artigo 5º, inciso 11? O que é o conceito aqui de domicílio, afinal de contas? Casa não é apenas a residência efetiva do morador. O conceito de casa aqui é mais amplo do que isso. O conceito de casa, ele também abrange escritórios profissionais, escritório de advocacia, consultório médico, consultório odontológico. Tudo isso está dentro do conceito de casa. Um quarto de hotel ocupado também está dentro do conceito de casa. Sabe o que está fora do conceito de casa? Bares e restaurantes. Porque bares e restaurantes são locais abertos ao público. Locais abertos ao público. Então, estão fora do conceito de casa, certo? Mas veja aqui, só para enfatizar mais uma vez, o conceito de casa é mais amplo do que apenas a residência efetiva do morador. Ele abrange também escritórios profissionais, como escritório de advocacia, consultório médico, consultório odontológico. Ok?
Mais um tópico aqui, 1.2. A inviolabilidade domiciliar, será que ela pode servir como um escudo para a prática de atos ilícitos? Resposta, não. Inviolabilidade domiciliar não pode servir como um escudo para a prática de atos ilícitos. Aliás, eu poderia ampliar isso que está sendo dito aqui, dizendo da seguinte maneira: os direitos fundamentais não podem servir como um escudo para a prática de atos ilícitos, certo? E aí tem uma jurisprudência bem interessante do Supremo Tribunal Federal, em que nós tínhamos o seguinte cenário. Um juiz deu uma autorização para que a polícia entrasse durante o dia, aliás, durante a noite, num escritório de advocacia, para lá instalar um equipamento de escuta ambiental. Aí você poderia pensar, tá, escritório de advocacia tem a proteção do domicílio. A polícia vai entrar à noite para instalar equipamento de escuta ambiental? Sim, vai entrar à noite, porque durante o dia está todo mundo trabalhando. Não teria como a polícia entrar durante o dia e instalar um equipamento de escuta ambiental. Então, tudo bem. A polícia, com ordem judicial, ela pode entrar à noite num escritório de advocacia para instalar um equipamento de escuta ambiental. A prova decorrente desse procedimento será uma prova lícita. Entendido? Por que que o STF considerou dessa maneira? Porque a inviolabilidade domiciliar não pode servir como um escudo para a prática de atos ilícitos. Perfeito? Continuando aqui, uma outra pergunta que eu trago para vocês. Será que é possível o ingresso no domicílio durante o dia e o prolongamento das ações pelo período noturno? Será que isso aqui pode acontecer? Pode. Isso é possível. Né? O que eu quero dizer com isso? Imagina, a polícia entra, tem uma ordem judicial, e ela entra na casa do morador às 6 horas da manhã. Ok, entrou, mas só que ela vai desempenhar uma série de atividades ali dentro para coletar provas, e isso se estende por muito tempo. Isso se estende madrugada dentro. Ela entrou 6 horas da manhã, ficou trabalhando o dia inteiro ali, e as atividades se estendem madrugada dentro. Tudo bem? Tudo bem. A entrada tem que ser durante o dia, mas é possível que as ações se prolonguem pelo período noturno sem problema algum, ok? Esse julgado aqui é bem interessante, é um recurso extraordinário 603-616. Ele estabelece, sabe o que, gente? Eu vou anotar aqui na tela para ficar melhor. Ele estabelece parâmetros, o STF estabeleceu aqui parâmetros para entrada forçada em domicílio. Né? Parâmetros para entrada forçada. Quando eu falo em entrada forçada, eu estou me referindo a uma entrada no domicílio sem ordem judicial. Então, entrada forçada. Por que você vai fazer uma entrada forçada? Você vai fazer uma entrada forçada porque existe ali um flagrante delito. Tem ali dentro do domicílio um crime sendo praticado. Né? E aí vejam, existem certos crimes que são crimes permanentes. O que são esses crimes permanentes? São crimes em que o estado de flagrância é permanente. Um exemplo disso, crime de cárcere privado. É um crime permanente, o estado de flagrância é permanente. Então a polícia entrou na casa, tá configurado o crime de cárcere privado, está configurado um flagrante delito nessa situação, tá? Pois bem, se há o flagrante delito, é possível a entrada na casa do morador sem o consentimento dele. É uma entrada forçada. Mas e aí, a polícia será que pode entrar, fazer uma entrada forçada, baseada em meros indícios de que lá dentro da casa está sendo praticado um crime? Não, ela não pode se basear em meros indícios. Vejam só, qual que é o parâmetro que o STF definiu? A polícia pode entrar, pode fazer uma entrada forçada, mas para isso ela precisa estar apoiada aqui, ó, em fundadas razões. Ela precisa estar apoiada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa
ocorre uma situação de flagrante delito, né? Então aqui o parâmetro é esse, ó. A polícia pode entrar, né? A entrada forçada vai ser admitida sem ordem judicial se estiver apoiada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre uma situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados, certo? Então o parâmetro é esse, fundadas razões. Anote esse ponto, né? O CESP principalmente já cobrou esse assunto algumas vezes em prova, também me lembro de ter sido cobrado pela FCC, tá? Bom, meus amigos, então esse aí é o primeiro assunto que eu julgo aqui que dentro do artigo 5º talvez seja o mais cobrado mesmo, tá? Ainda faltou um ponto que eu queria comentar com vocês aqui, que é o conceito de dia, né? O que é o dia? Muitos alunos sempre perguntam, né? E a doutrina, ela ora se posicionava dizendo, olha, dia vai ser das 6 da manhã até as 6 da noite, né? Da tarde, então das 6 às 18 horas. Outros já iam para um critério mais físico, astronômico, né? Vai do alvorecer, né? Do amanhecer até o alvorecer, né? Então, haviam dúvidas, né, sobre isso. A lei de abuso de autoridade, ela trouxe lá uma previsão bem interessante da criação de um crime, né, quando um agente, né, um policial, por exemplo, ele entra na casa do indivíduo depois das 21 horas, ele vai fazer uma operação de busca e apreensão, ele entra depois das 21 e antes das 5 da manhã. Então veja, essa lei de abuso de autoridade, ela nos trouxe aí um conceito bem interessante do que seria dia, né? Então seria das 5 da manhã até as 20 horas, é um bom parâmetro para a gente analisar, tá? O que é o conceito de dia no final das contas. Beleza? Então, pela lei de abuso de autoridade, das 5 da manhã até as 21 horas. E na doutrina, Ricardo? Na doutrina tem gente que falava, das 6 da manhã até as 18, outros falavam num critério físico astronômico, tá bom? Vamos seguindo. Segundo tema que eu separei aqui para vocês, muitíssimo cobrado dentro do artigo 5º, é o famosíssimo direito de reunião, que nada mais é do que o direito de as pessoas fazerem uma manifestação pública. É um direito individual, mas que se expressa de forma coletiva. E aí eu começo falando sobre o dia de reunião, o seguinte, vamos esquematizar aqui para ficar bem legal. Então, o exercício do direito de reunião, ele é condicionado. Então, o exercício do direito de reunião é condicionado, porque algumas condições precisam ser obedecidas. Qual é a primeira delas? O direito de reunião tem que ser exercido para fins pacíficos. Fins pacíficos. Sem armas. Sem armas. O que mais? Em locais abertos ao público. Também o exercício do direito de reunião não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, para o mesmo horário. Não pode frustrar outra reunião. E ainda, o exercício do direito de reunião, ele depende do prévio aviso à autoridade competente. Prévio aviso, aqui está o pulo do gato, isso aqui cai muito, muito, muito em prova, né? O prévio aviso é exigido. Por que o prévio aviso é exigido? Porque a autoridade competente precisa adotar uma série de medidas. Então, se um determinado grupo, né, um partido político, uma associação, pretende fazer uma manifestação, ela tem que avisar previamente a autoridade competente. Para que a autoridade competente possa organizar o trânsito no dia da manifestação, possa prover segurança aos manifestantes, enfim. Então, o prévio aviso é exigido. Agora, veja só. O exercício do direito de reunião, ele independe de autorização do poder público para ser exercido. Independe
de autorização. Vamos ler tudo isso aqui no artigo 5º 16? Vamos lá. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Né? Vejam, ó, ele independe de autorização, como eu coloquei aqui, mas o prévio aviso é exigido. E aí, em torno desse assunto, né, eu trouxe aqui 2 questionamentos. O primeiro, marcha da maconha. Você já deve ter ouvido falar, esse negócio aqui é uma jurisprudência um pouquinho mais antiga do Supremo, mas até hoje é cobrado isso aqui em prova. Né? O CESP mesmo adora falar sobre marcha da maconha. O que é a marcha da maconha? É uma manifestação pública que tem como grande bandeira a defesa da legalização das drogas. E aí surgia o seguinte questionamento. Tá bom, então essa defesa da legalização das drogas num espaço público, essa marcha da maconha, ela pode ser considerada uma apologia ao crime? O STF entendeu que não. A marcha da maconha não pode ser considerada uma apologia ao crime. A marcha da maconha, ela é compatível com a liberdade de expressão. É compatível com a liberdade de expressão e é compatível também com o direito de reunião. Perfeito? Então a marcha da maconha não pode ser criminalizada. O STF afastou a ideia de tipificar essa defesa da legalização das drogas em espaços públicos como sendo um crime. Ok? Vamos lá, agora outra pergunta, essa aqui também cai bastante em prova. Qual que é o remédio constitucional que protege o direito de reunião? Vamos trazer uma situação aqui. Imagina que uma determinada associação, ela quer fazer uma manifestação pública na praça pública, né, daquela cidadezinha, no domingo. E aí a questão vem dizendo assim, aí essa associação pediu autorização para a prefeitura. E o prefeito negou a possibilidade da associação fazer essa manifestação no domingo. Primeiro, que não cabe falar em autorização, né? Não precisa pedir autorização. O que a Constituição exige é um prévio aviso à autoridade competente. Então não tem que pedir autorização. Mas, de toda maneira, ela foi proibida, a associação foi proibida de se manifestar no domingo. E aí? O que ela pode fazer? Qual o remédio constitucional que protege o direito de reunião? O remédio constitucional para isso, para proteger esse direito, é o mandado de segurança. Já vi isso aqui aparecer em prova algumas vezes, tá? É o mandado de segurança, não é habeas corpus, não é habeas, não. Mandado de segurança. O mandado de segurança é o remédio constitucional que existe para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. O mandado de segurança, portanto, ele tem um caráter residual. Eu utilizo o mandado de segurança quando não for possível proteger aquele direito, nem por habeas corpus, nem por habeas data. Fechou? Vamos em frente, agora falando um pouquinho sobre a liberdade de associação. Terceiro tema que eu acredito aqui que tem mais chance de ser cobrado dentro do artigo 5º. A liberdade de associação, ela aparece em vários dispositivos do texto constitucional, mas começa aqui pelo artigo 5º 17, que diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Veja só, a liberdade de associação é ampla no Brasil, mas ela precisa ter uma finalidade lícita, sendo vedada a associação de caráter paramilitar. Então observe só. Se uma associação tem caráter paramilitar, ela tem, obviamente, uma finalidade ilícita no ordenamento jurídico brasileiro. Exemplo de associação de caráter paramilitar seriam lá as Farc, lá na Colômbia, né? Então, os caras têm um fardamento próprio, têm hierarquia e disciplina, andam armados.
Isso é associação de caráter paramilitar, que não pode existir no Brasil, que tem finalidade ilícita. Né? As próprias milícias, né, no Rio de Janeiro seriam um exemplo de associação de caráter paramilitar, que não podem existir, tem finalidade ilícita, certo? Porque quem tem esse poder da força é o Estado e não uma associação, tá? Então a liberdade de associação no Brasil é ampla, mas precisa ter uma finalidade lícita. E sobre a criação de associações? Está aqui, ó. Criação de associações. Ela precisa de autorização do poder público para acontecer? Não precisa. Veja, a criação de associações, ela independe de autorização do poder público. Do mesmo modo que o direito de reunião, olha só, o direito de reunião, ele independe de autorização, a criação de associações também independe de autorização. E o Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação. É vedada a interferência estatal no seu funcionamento. A associação ela vai ter liberdade para definir quais são seus órgãos internos, qual que é o processo de eleição da diretoria, enfim. O Estado não pode interferir no funcionamento de uma associação. E agora aqui o artigo 5º, inciso 20, diz que ninguém pode ser compelido a se associar ou a permanecer associado. Em outras palavras, liberdade. Você é livre para entrar na associação, você também é livre para sair. Você entra quando e se quiser entrar e sai quando quiser, se quiser também. Okay? Então aqui no artigo 5º, 20, nós temos bem caracterizada essa liberdade de associação. Ninguém poderá ser compelido, ninguém pode ser obrigado a se associar ou a permanecer associado. Você entra se quiser e sai também se quiser. Ok? Olha que tema interessante. Esse aqui não cai em prova não, tá? Esse aqui, gente, ó, não cai em prova, nem adianta. Isso aqui despenca em prova. Muito importante. Então coloca até um asterisco aí do lado, porque, cara, isso aqui cai muito. Uma coisa é a dissolução compulsória, outra coisa é a suspensão das atividades. Eu disse para vocês que o Estado não vai interferir no funcionamento de uma associação. Eu não falei isso? Obviamente, essa é a regra geral. O Estado não vai interferir no funcionamento de uma associação. É possível que o Estado venha a interferir? É possível. O Poder Judiciário pode interferir, obviamente, caso provocado. Lembra que eu disse que a associação não pode ter finalidade ilícita? Aí imagina que uma associação tenha no seu estatuto ideias racistas. Ou seja, a finalidade dela é uma finalidade ilícita. O Poder Judiciário, caso provocado, poderá agir. Poderá agir, seja para promover a dissolução compulsória, vai dissolver a associação, seja para promover a suspensão das atividades. Qual dessas duas medidas é mais gravosa? A mais gravosa é a dissolução compulsória. Você vai dissolver a associação. É mais gravosa do que apenas suspender as atividades. Tá? Então, qual que é a diferença aqui? Nos dois casos, eu preciso de ordem judicial. Tanto para promover a dissolução compulsória, quanto para promover a suspensão das atividades. Nos dois casos, eu preciso de ordem judicial. Nos dois casos. Só que nesse primeiro aqui, como é uma medida mais gravosa, eu preciso de uma ordem judicial, uma decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, uma decisão judicial da qual não cabe mais nenhum recurso. E no segundo caso aqui, ó, suspensão das atividades, basta mera decisão judicial que não precisa, portanto, ter transitado em julgado. Tá? Vejam aí artigo 5º, 19, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso
o trânsito em julgado. Qual que é o primeiro caso aqui, ó? Dissolução compulsória. Tá? Esse é o primeiro caso. No segundo, pode ser uma mera decisão judicial, pode ser uma liminar, por exemplo. Tá? Avançando. Outro tema relevante aqui dentro de associações é a diferença entre representação processual e substituição processual. Vamos lá. Quando eu falo em representação processual, né, eu tenho representante e tenho representado. Se eu digo que a associação vai me representar, isso significa que eu, representado, sou parte no processo. O representante não é parte, a parte sou eu. Mas a associação está me representando, né? Ela está me representando, ela, a associação, não é parte. Eu sou parte. Ela está só me representando. É diferente da substituição processual. Na substituição processual, o substituto é parte no processo mesmo. Ele não está só representando, ele é parte no processo. As associações, aqui vem o que é importante mesmo. As associações, elas atuam, em geral, em representação processual. Está aqui, ó, artigo 5º, 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Então nós estamos falando aqui, ó, de representação processual, que é a regra para as associações. Não é a regra para os sindicatos, tá? Os sindicatos, como regra, né, eles vão atuar em substituição processual. Se eu estou falando aqui em representação processual, para a associação me representar, ela precisa de uma autorização expressa. Tá? Importantíssimo. Então, a representação processual, ela exige autorização expressa. E essa autorização expressa, ela vai ser obtida ou numa assembleia geral, ou pegando assinatura por assinatura de cada filiado, né? Uma autorização estatutária genérica, né, uma cláusula lá no estatuto que diga, essa associação pode representar. Uma autorização estatutária genérica não é suficiente para viabilizar a representação processual. Eu preciso, para ter representação processual, eu preciso de uma autorização expressa, que ou vai ser obtida numa Assembleia Geral, ou vai ser obtida pegando assinatura por assinatura de cada filiado. Certo? Mas agora vem a pergunta, será que em alguns casos as associações podem atuar em substituição processual? Sim. As associações podem, sim, atuar em substituição processual no caso de mandado de segurança coletivo e mandado de injunção coletivo. Mas é qualquer associação que pode fazer isso? Que pode impetrar o mandado de injunção coletivo e o mandado de segurança coletivo? Não. Quem pode fazer isso são aquelas associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano. Elas aqui, ó, associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos 1 ano, elas podem impetrar mandado de segurança coletivo, mandado de injunção coletivo, estarão aí atuando em substituição processual. E se elas estão atuando em substituição processual, isso independe de autorização para acontecer. Entendido esse ponto? Joia! Já podemos passar para o 4º assunto mais cobrado aí dentro do artigo 5º da Constituição Federal, que é esse aqui, ó. Esse aqui também não cai em prova, esse aqui despenca em prova, muito, muito, muito relevante mesmo. Vamos falar sobre a extradição. A extradição, você já deve ter ouvido falar, né, é um instituto de cooperação
internacional em matéria penal. Então imagina só que um estrangeiro ele vem ele comete um crime lá fora, comete um crime lá nos Estados Unidos, né? E aí ele foge para o Brasil, ele é condenado lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos pede, ó, eu quero ter o direito de prender esse camarada aqui no meu país. Ele cometeu um crime aqui, fugiu para o Brasil, eu quero trazer ele de volta para ele ser punido aqui. É isso que é extradição, né? E aí a Constituição traz regras sobre extradição, embora a maior parte das regras sobre extradição estejam em leis, estão na lei da migração, enfim. Mas a Constituição fala algumas coisas sobre extradição que são importantíssimas aqui dentro do direito constitucional. A primeira delas, brasileiro nato pode ser extraditado? A resposta aqui é não. Em nenhum caso, Ricardo, não. O brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Então, isso significa o seguinte, eu, Ricardo, se eu cometo um crime lá na Itália, volto para o Brasil, a Itália pede a minha extradição, o Brasil vai me extraditar? Não, porque eu sou brasileiro nato. Brasileiro nato não pode ser extraditado. É uma proteção, veja, especial que a Constituição concede para os seus nacionais, para que eles tenham a nacionalidade originária. Então, brasileiro nato não pode ser extraditado. Ah, Ricardo, mas eu vi uma história de uma mulher, saiu na imprensa, uma história de uma mulher brasileira que foi extraditada. Que é isso, Ricardo? Me explica. Calma, não tem nada a ver. Anota o que eu coloquei aqui, ó. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Esse caso que aconteceu foi o seguinte, deixa eu te contar a história mais ou menos completa, né? Então, olha só, uma mulher brasileira nata, ela casou com um americano, se mudou para os Estados Unidos, tinha o green card, mas não satisfeita com isso, essa mulher decidiu se naturalizar norte-americana. Quando ela se naturaliza norte-americana, sabe qual a consequência disso? Ela perde a nacionalidade brasileira, que é uma hipótese de perda da nacionalidade, aquisição voluntária de outra nacionalidade. Então essa mulher, ao se naturalizar norte-americana, ela perdeu a nacionalidade brasileira, ficou sendo estrangeira, não é assim? Aí o que ela fez? Ela matou o marido americano e fugiu para o Brasil. Estados Unidos pediram a extradição dela. Os advogados dela falaram, não pode, porque ela é brasileira nata. O caso chegou no STF, o que o STF falou? Bom, ela não é mais brasileira nata, ela perdeu a nacionalidade brasileira por ter adquirido outra. Então ela é estrangeira. Se ela é estrangeira, ela pode sim ser extraditada. Então veja, não é que ela era brasileira nata, ela foi brasileira nata. Mas ela perdeu a nacionalidade brasileira porque se tornou estrangeira. Então, pode cair na sua prova da seguinte maneira. O CESP já cobrou assim, salvo engano, na prova do STJ. Brasileiro nato que perdeu a nacionalidade por ter adquirido outra, esse pode ser extraditado. Porque aí, na verdade, ele não é mais brasileiro nato, ele é estrangeiro. Tá bom? E o brasileiro naturalizado, esse aí, pode ser extraditado? Ah, o brasileiro naturalizado, ele pode sim ser extraditado em duas hipóteses. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou, segunda hipótese, quando há o comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Então, quando há o tráfico de drogas, né? Comprovado envolvimento com tráfico de drogas. Aqui não interessa se é antes ou se é depois da naturalização. No primeiro caso, ó, crime comum praticado antes da naturalização. No segundo, não importa quando. E sobre o estrangeiro? Estrangeiro vai ser extraditado? Sim, estrangeiro será extraditado. Agora,
a Constituição dá uma proteção aqui para eles também. Ela diz que nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. Não será extraditado, então, por crime político ou de opinião. Então, aqueles que são vítimas de perseguição política, eles receberão a proteção do asilo político e aí não serão extraditados, tá? Nenhum estrangeiro será extraditado por crime político ou de opinião. Veja que a Constituição Federal, ela atribui expressamente aqui um direito especificamente direcionado para estrangeiros. Especificamente direcionado para estrangeiros. Tudo bem? Vamos lá. Quinto tema bem relevante para você, habeas data. Habeas data é um remédio constitucional que cai muito em prova, né? Claro, todos os remédios constitucionais são muito cobrados. Mandado de segurança, habeas corpus, mandado de injunção e o habeas data. Vamos falar um pouquinho sobre ele, né? Primeiro você tem que saber que o habeas data é uma ação que tem caráter personalíssimo. Olha, eu vou te explicar melhor o que é isso. Mas já anota, habeas data é uma ação que tem caráter personalíssimo. E o que acontece é o seguinte, imagina que eu tenho uma empresa e eu quero saber lá da Receita Federal qual o valor de tributos que eu paguei nos últimos meses, de 2020, 2019. Eu posso entrar com um pedido administrativo na Receita. Receita, eu quero saber aqui quanto que eu paguei de tributos nos meses de 2020, quanto que eu paguei em 2019. Tem como você me falar, Receita? Aí a Receita diz assim, não vou te falar, não vou te dar essa informação. O que eu posso fazer então? Você não quer me dar a informação? Então eu vou entrar na justiça com um habeas data. Então veja, o habeas data, ele serve para assegurar, essa é a primeira finalidade dele, tem duas, né? Assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então a Receita não me forneceu a informação que eu pedi, eu entro na justiça, eu impetro um habeas data para ter acesso a essas informações relativas à minha pessoa, à pessoa do impetrante. Veja aí que o habeas data tem um caráter personalíssimo. Por quê? Porque eu não impetrei habeas data, eu não posso impetrar habeas data para ter acesso a informações de terceiros. Eu impetro habeas data para ter acesso a informações sobre a minha pessoa, sobre a pessoa do impetrante. Está aqui, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Essa é a primeira finalidade do habeas data. Eu pedi a informação para a Receita Federal, ela não me forneceu. O que eu faço? Impetro habeas data para ter acesso a essas informações. Outra possibilidade de utilização do habeas data é para promover a retificação de dados, quando não se prefira fazer isso por um processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, o habeas data, meus amigos, aqui ele tem duas finalidades constitucionais. Primeira finalidade, assegurar conhecimento de informações sobre a pessoa do impetrante. E a segunda finalidade é promover a retificação de dados. Eu posso impetrar habeas data para ter acesso a informações de terceiros? Não. O habeas data tem caráter personalíssimo. Eu impetro habeas data para ter acesso a informações sobre a minha pessoa, sobre a pessoa do impetrante. Ok? Não se esqueça disso, vira e mexe, vem uma questão em prova falando desse assunto. Observe que um requisito bem relevante para a impetração do habeas data é eu ter uma negativa da administração pública em fornecer a informação que eu estava pleiteando. Eu pedi administrativamente para a Receita Federal para ela me dar informações sobre o pagamento de tributos. E a Receita se negou a fornecer. Ou seja, houve a negativa. Aí apareceu o interesse de agir
em habeas data. Então, o requisito para impetração do habeas data é a negativa da administração pública em fornecer a informação que eu estava pleiteando. Negativa da administração. Ou então, não tem negativa, mas tem uma omissão. Omissão da administração por um prazo razoável, né? Eu pedi para a administração, ela ficou caladinha, não falou nada. E passou um longo período, né? Passou um prazo razoável. Aí fica caracterizado o interesse de agir em habeas data. Aí eu posso impetrar o habeas data. Observe que aqui nós temos uma hipótese de jurisdição condicionada no ordenamento jurídico brasileiro. Eu vou para que eu impetre o habeas data, eu preciso antes ter feito um pedido administrativo. Não é? Eu não posso ir, eu quero saber as informações sobre o pagamento de tributos. Eu vou direto na justiça? Não. Primeiro eu peço para a Receita Federal. Então é um caso de jurisdição condicionada. Eu não vou direto para o Poder Judiciário. Eu primeiro faço um pedido administrativo. Se eu não for atendido, aí sim eu entro com essa ação judicial, tá? Agora vamos lá. Dois temas aqui caem muito, o 5.2 e o 5.3. Vira e mexe, cai em prova isso aí. Será que eu posso usar o habeas data para ter acesso aos autos de um processo administrativo? Imagina que existe um processo administrativo que está correndo, né, lá no TCU contra uma determinada empresa. A empresa ela quer ter acesso aos autos desse processo administrativo. Então ela entra com um pedido para o TCU. TCU, me dá acesso aos autos desse processo administrativo? O TCU fala, não vou te dar acesso. A empresa pode impetrar habeas data? Não é caso de habeas data aí, é caso de mandado de segurança, tá? Então anote isso, jurisprudência do STF. Não cabe habeas data para se ter acesso aos autos de um processo administrativo. Aqui esse problema seria resolvido por mandado de segurança, tá? E esse outro tema aqui, ó, direito à obtenção de certidões. Será que eu posso fazer isso também por habeas data? Não. Obtenção de certidões é feita também por meio de mandado de segurança. Cuidado, isso aqui direto aparece em prova. As pessoas se confundem, né? Vem na prova dizendo assim, fulano foi numa repartição pública e pediu uma certidão. O funcionário se recusou a emitir a certidão. Aí a historinha vem e fala, cabível habeas data. Errado, não é cabível habeas data para obter certidão. Para obter certidão, você vai usar o mandado de segurança. Anotou? Importante. Vamos lá, sexto tema, dentre os 7 temas mais cobrados do artigo 5º. Ação popular. A ação popular é mais um remédio constitucional. E é um remédio constitucional que existe com o objetivo de viabilizar um controle popular da administração pública. Controle popular da administração pública. Por que, Ricardo, controle popular? Porque quem vai propor a ação popular é o cidadão. A legitimidade ativa da ação, na ação popular é do cidadão. É o cidadão que vai propor a ação popular. Cidadão que é aquele que está no pleno exercício dos direitos políticos, é aquele que pode votar, que pode ser votado. É ele, cidadão, que propõe a ação popular, tá? E ele propõe a ação popular com qual objetivo? De anular atos da administração pública. Por isso que a gente fala em controle popular da administração pública. O cidadão propõe a ação popular. Qual o objetivo? Anular ato lesivo a alguns bens jurídicos.
né? A ação popular, ela busca anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Esses são os bens jurídicos protegidos, tutelados pela ação popular. Tá aqui, ó. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular um ato lesivo. Um ato da administração pública, né? Um ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Então esses são os bens jurídicos tutelados pela ação popular. Agora vamos para umas pegadinhas de prova. Na prova, sua prova aparece assim: qualquer brasileiro pode propor ação popular. Tá certo ou errado? Qualquer brasileiro? Não, errada. Não é qualquer brasileiro, é o cidadão que pode propor ação popular. Nem todo brasileiro é cidadão. Quem propõe ação popular é o cidadão, né? Por exemplo, você pega o João Paulo e a Sofia, meus filhinhos, né? O João Paulo já está com 4 anos, a Sofia com 6. Eles são brasileiros natos, mas eles podem propor ação popular? Não podem, porque eles não são cidadãos, eles não podem votar, não podem ser votados. Vejo que a lei da ação popular exige, inclusive, o título de eleitor como um requisito para que seja proposta a ação popular. Tá? Então, não é qualquer brasileiro, é qualquer cidadão. Quer ver outra pegadinha de prova? Vem na prova dizendo assim: o Ministério Público pode propor ação popular. Negativo. Negativo. O Ministério Público não propõe ação popular. O que a banca está tentando te fazer aí é confundir com a ação civil pública. O Ministério Público, ele ajuiza a ação civil pública, que é outra coisa, é outro instrumento, serve para proteger direitos difusos e coletivos, serve para proteger o meio ambiente, mas é diferente da ação popular. Quem propõe a ação popular é o cidadão. O Ministério Público ajuiza a ação civil pública. A Defensoria Pública ajuiza a ação civil pública. Fechou? Um outro elemento importante aqui. A ação popular, se ela for julgada improcedente, né, se ela for indeferida, o juiz indeferiu, julgou improcedente a ação popular, será que o autor popular, a pessoa que ajuizou a ação, que propôs a ação, tem que pagar as custas judiciais e o ônus da sucumbência? Não. Salvo se tiver agido com comprovada má-fé. Então isso está no finalzinho aqui do artigo 5º 73. Olha só. Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então se a ação popular for julgada improcedente, o autor popular não precisa pagar nem as custas judiciais, nem o ônus da sucumbência. Ele só tem que pagar as custas judiciais e o ônus da sucumbência se ele tiver agido com comprovada má-fé. Tá bom? Vamos lá, avançando. Olha aqui agora. 2 temas relevantes. Ação popular e foro por prerrogativa de função. Vamos imaginar que o presidente da República, ele pratique um ato, né, que viole, que cause lesão ao patrimônio público. Você, como cidadão, pode propor uma ação popular contra esse ato do presidente? Ou não, o presidente, você está longe, você não pode alcançar o presidente. O que você acha? Você, cidadão, pode propor uma ação popular contra um ato do presidente, sem problema nenhum. Tá? Você vai precisar de advogado para isso? Vai precisar de advogado. Mas você, cidadão, pode propor ação popular contra um ato do presidente. E essa ação contra o ato do presidente, essa ação popular contra o ato do presidente, vai ser julgada onde? No Supremo Tribunal Federal? Não, vai ser na primeira instância da Justiça Comum. Sabe por quê? Porque não há foro por prerrogativa de função em ação popular. Não há foro por prerrogativa de função em ação popular. Então, você, cidadão, pode propor ação popular contra um ato do presidente e essa ação vai ser julgada na primeira instância da Justiça Comum.
tá? E esse outro tema aqui, ó, ação popular e um ato de conteúdo jurisdicional. Olha só. Um ato de conteúdo jurisdicional é um ato que vem do Poder Judiciário no exercício da sua atividade fim, que é a atividade jurisdicional. Então, o Judiciário vai tomar uma determinada decisão, né, decidindo uma causa, decidindo um conflito de interesses, né? Aí, gente, veja, se é um ato de conteúdo jurisdicional, ele não tem uma natureza de ato administrativo. Então, nessa situação, não cabe ação popular. Não cabe ação popular contra ato de conteúdo jurisdicional. Cabe ação popular contra ato do judiciário no exercício de atividade administrativa. Se aquele ato violou o patrimônio público, violou a moralidade administrativa, violou o meio ambiente, violou o patrimônio histórico-cultural. Aí cabe ação popular contra um ato administrativo do Poder Judiciário. Mas não cabe ação popular, contra ato de conteúdo jurisdicional. Certo? Não cabe ação popular. Fechou? Chegamos ao sétimo e último tema que eu separei para vocês nessa aula dos 7 temas mais relevantes do artigo 5º. E esse aqui, ó, é o direito de propriedade. A Constituição, ela fala assim, ó, é garantido o direito de propriedade. Ponto. Quando você olha para esse dispositivo, tá lá, é garantido o direito de propriedade. Você tem que me dizer se é norma de eficácia plena, contida ou limitada. O que você me diria? É garantido o direito de propriedade, a norma de eficácia plena, contida ou limitada. Direito de propriedade, meus amigos, segundo a doutrina, é norma de eficácia contida, porque é auto-aplicável, mas está sujeita a restrições. Há várias restrições que podem ser impostas ao direito de propriedade. Há intervenções do Estado na propriedade que podem ser feitas, né? Veja, uma primeira restrição ao direito de propriedade está aqui, ó, a função social. A Constituição diz que a propriedade deverá atender à sua função social. Para explicar isso, eu tenho que te dar um exemplo. Imagine uma grande extensão de terra rural improdutiva, um latifúndio improdutivo. Ele está cumprindo a sua função social? Não está cumprindo a sua função social. Não está produzindo nada. É uma grande extensão de terra improdutiva. Não está atendendo a sua função social. Se isso está acontecendo, o Estado vai poder intervir para promover uma desapropriação para fim de reforma agrária. Tem essa situação aí, tá prevista no texto constitucional. Né? Se uma grande propriedade rural não está cumprindo a sua função social, ela está improdutiva, é possível a desapropriação para fins de reforma agrária. Entendido? Joia. E aí já chegamos aqui no segundo tema, ó, requisição administrativa, que é diferente de desapropriação, mas as duas são modalidade de intervenção do Estado na propriedade. Olha só, qual que é a diferença entre elas? Na requisição administrativa, o poder público, o Estado, vai usar a propriedade particular. Na requisição administrativa, o poder público, o Estado, vai usar a propriedade particular. Na desapropriação, não é só usar. Na desapropriação, o bem que era do particular passa a ser do Estado. Então houve uma mudança de propriedade. Era do particular, passou a ser do Estado. Na requisição administrativa, a propriedade é do particular, o Estado vai usar, mas ela continua sendo particular. Certo? E aqui, ó, vem o que despenca em prova. Regra geral, a requisição administrativa tem uma regra, a desapropriação tem outra. Regra geral, a desapropriação é com uma indenização, que será prévia, justa e em dinheiro. Tem desapropriação que não obedece isso aqui? Tem. Tem desapropriação que nem tem indenização, gente.
tem a chamada desapropriação confiscatória, nem sequer existe indenização, porque ela é verdadeira penalidade. A desapropriação confiscatória acontece quando há o cultivo ilegal de plantas psicotrópicas ou então a exploração de mão de obra escrava. Aí tem a desapropriação confiscatória, que nem tem a indenização, tá? Mas aqui, ó, a regra na desapropriação é indenização prévia, justa e em dinheiro. E na requisição administrativa? Na requisição administrativa, a indenização será ulterior, ou seja, só depois que o poder público usou a propriedade. É ulterior e apenas se houver dano. Ok? Anotou esse ponto aí? Se anotou, você vai acertar, sem dúvida, questões de prova que trago aí sobre o artigo 5º, né, tratando do direito de propriedade. Meus amigos, ó, vamos finalizando essa nossa rápida aula por aqui. Esses são os 7 temas mais cobrados do artigo 5º da Constituição Federal. Espero que você tenha gostado e espero que isso te ajude nos mais variados concursos públicos pelo Brasil. Aproveita, indica esse vídeo para os amigos, né? Compartilha aí nas redes sociais, no WhatsApp. São 7 temas, os 7 temas mais cobrados do artigo 5º da Constituição Federal, tenho certeza. Você não sabe nada de constitucional, você assiste esse vídeo aqui, você já acerta várias questões de prova, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, valeu e até mais.